Bom, gente, é o seguinte. A gente vai falar aqui sobre potência elétrica dissipada, né? E aí a gente tem que lembrar basicamente de três equações, né, que vai resolver a maioria dos exercícios. Quando a gente falar de potência elétrica dissipada em resistores, né? A primeira, I ao quadrado vezes R, né? Eu tenho a corrente e eu tenho a resistência. Eu descubro a potência nesse resistor. A segunda, a tensão ao quadrado sobre a resistência. Vou usar quando eu tiver a tensão e tiver a resistência. E a terceira, mais conhecida, é a tensão multiplicada pela corrente. Toda vez que eu tiver a tensão entre os terminais do resistor e a corrente que passa por ele, eu posso usar essa. Então, basicamente, todas essas equações ela representam a mesma coisa, que é a potência elétrica dissipada, né? A potência ativa é a potência que vai converter energia em calor, para o caso de resistores. E aí, nesse exercício, ele quer a potência no resistor R1. Então, vejamos o seguinte. Primeiro que esse resistor está em paralelo, né? Com a fonte. Aqui também é A, não tem nenhum componente. Aqui também é A, não tem nenhum componente. Aqui é B. Daqui para cá também é B. E daqui para cá também é B. Então, esses dois resistores estão em paralelo. E também estão em paralelo com a fonte. Então, nesse caso aqui, eu tenho a tensão e tenho a resistência. Então, eu posso usar essa daqui, ó. Eu tenho a tensão e tenho a resistência. Então, no caso, a potência dissipada em R1 vai ser a tensão em R1 dividido pela resistência de R1. Então, essa potência dissipada em R1 vai ser 12 ao quadrado dividido por 6. 12 ao quadrado, 144, dividido por 6. Então, a gente tem aqui como resultado 24 watts. Beleza? Bom, gente, vamos para a segunda questão agora. Bom, pessoal, na segunda questão ele pede a potência elétrica dissipada no resistor R1. O resistor R1 é esse aqui, ó. Então a gente tem aqui um circuito série, né? Então, para eu descobrir a potência dissipada nele, eu preciso pelo menos da corrente, né? Porque eu não sei a tensão ainda que está sobre os terminais A e B, certo? Eu sei a total, que é 10 volts. Então, para descobrir a corrente, né, eu primeiro vou ter que descobrir o resistor equivalente. O resistor equivalente de uma associação séria é dado pela soma, né? Então, vou pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Essa associação série tem como resultado 12 mais 6, 18, mais 2, 20. Então, 20 ohms é o valor do resistor equivalente, certo? Foi isso que a gente fez primeiro. Então, depois, eu vou usar a lei de Ohm. Eu já sei que a tensão é igual a R vezes I, a tensão da fonte é 10, o resistor equivalente, né, é 20. Então, eu vou descobrir a corrente, que vai ser 10 dividido por 20. 0,5 ampere. Beleza? Temos a corrente total do circuito. Agora a gente pode calcular a potência, né? Porque eu já tenho a corrente e eu já sei o valor da resistência dele, que é 12, né? Então, usando a equação do I ao quadrado vezes R, eu vou ter 0,5 ao quadrado multiplicado por 12. 0,5 ao quadrado é 0,25 vezes 12. Temos a potência igual a 3 watts. Beleza? Então vamos para o próximo exercício agora. Beleza, gente. Então, nesse terceiro, ele quer saber a potência elétrica da fonte, certo? Para poder suprir, né, a demanda energética desses três resistores. Beleza? Então, quando a gente pede a potência elétrica da fonte, você tem que saber
pelo menos qual é a corrente que essa fonte gera. A gente já descobriu isso no exercício anterior, né? A gente já viu que a corrente que essa fonte gera é de 0,5 ampere, beleza? Então, para calcular a potência da fonte, você pode usar essa equação aqui, ó, a tensão vezes a corrente. A tensão vai ser a tensão da fonte, 10 volts, multiplicado pela corrente que sai dela, no caso 0,5. Então, a potência vai ser igual a 5 watts. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, damos aqui agora no exercício 4. Exercício 4, ele pede a potência elétrica dissipada no resistor R1. Nesse circuito, o resistor R1 é esse daqui, ó, 2 ohms. Então, para poder a gente calcular a potência dissipada nele, eu preciso saber a corrente, né? Ou a tensão entre seus terminais, certo? Tensão aqui, por exemplo, entre A e B, né? E aí o que acontece? Nesse caso, como 12 é a tensão do total do circuito, né? Eu vou precisar encontrar a corrente desse circuito, né? Corrente que passa por R1. E aí, para poder encontrar a corrente que passa em R1, eu tenho que encontrar o resistor equivalente, né? Aplicando a lei de Ohm. Então, o resistor equivalente aqui vai ser primeiro do paralelo, né? Que eu tenho que fazer aqui de 6 com 3, certo? Eles estão em paralelo. Aqui é B, aqui é C e aqui é C. A gente tem dois pontos em comum, estão em paralelo. E aí o paralelo desses dois vai ser 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Né? 18 dividido por 9, 2 ohms. Então esse circuito aqui, ele ficou assim, ó. Uma fonte de tensão, o resistor R1, e agora que a gente calculou, o resistor equivalente de 2. Beleza? Então eu já posso simplificar mais ainda o circuito, né? Usando o resistor equivalente, né? Nesse caso, o resistor equivalente vai ser a soma, que eles estão em série, né? 2 mais 2, 4. Então, o resistor equivalente é 4 desse circuito. Aplicando a lei de Ohm, né? A tensão é igual a R vezes I. A tensão do circuito é 12. O resistor equivalente que a gente descobriu é 4. Então, a corrente só pode ser 3 amperes. 12 dividido por 4. Beleza? Então, já que eu tenho a corrente de 3 amperes e sai daqui da fonte, passa em R1 e se divide aqui em duas, e depois elas se encontram e volta para a fonte 3, eu posso calcular a potência dissipada em R1. A potência dissipada em R1 vai ser I ao quadrado vezes R, né? Vai ser a corrente ao quadrado multiplicado pelo resistor, que é 2, que possui resistência de 2. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 18 watts é a potência em R1. Beleza? Tranquilo? Bom, qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Ok, pessoal, na questão número 5, ele diz o seguinte: determine a tensão elétrica, né, num circuito que possui um resistor de 20 ohms, né, e apresenta uma potência de 500 watts. Então a gente tem a potência e tem a resistência. Então a gente pode usar a equação de V ao quadrado sobre R. Tá? Então a potência é 500, a tensão não sabemos e a resistência é 20. Então 500 vezes 20, né? A gente está fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos. Vai nos dar a tensão ao quadrado, tá? Então 500 vezes 20, né? 10.000 igual a tensão ao quadrado. Então a tensão vai ser a raiz de 10.000. 10.000 é 10 a quarta. E a gente tem aí, ó, a gente pode simplificar, né?
ficando com 10 ao quadrado, que é 100 volts. Essa é a tensão sobre os terminais desse resistor, beleza? Ok, pessoal, então a gente tem aqui o exercício número 6 da lista de exercícios que está na descrição do vídeo, né? Qual a resistência elétrica de um resistor que é atravessado, né, percorrido por uma corrente de 5 amperes e que dissipa uma potência de 100 watts. Então a gente tem a potência e tem a corrente. Então a gente pode usar essa equação daqui, ó. Potência I ao quadrado vezes R. Então a potência é 100. A corrente é 5. 5 ao quadrado vezes R. 100 igual a 25 vezes R. Então 100 dividido por 25 vai nos dar o R de 4 ohms. Beleza? Beleza, gente. Estamos aqui na sétima questão agora. Ele diz assim, ó. Um chuveiro elétrico funciona a uma potência de 3.600 watts. Qual o consumo mensal de energia se ele é usado durante 30 minutos diariamente? Considere o mês com 30 dias. Então, o que a gente está falando aqui é de energia, né? A energia é potência vezes o tempo. Beleza? Então, a potência a gente já tem. A potência em watts é 3.600. Beleza? E agora a gente precisa do tempo, né? Em hora. Então, 30 minutos é metade de uma hora, né? E ele usa diariamente, né? E isso durante 30 dias vai nos dar o tempo total. Beleza? Então, energia vai ser 3.600 vezes 15 horas, né? Então, fazendo a continha, 3.600 vezes 15, 54.000 watt-hora. Só que ele quer a resposta em quilowatt-hora. Então, a gente pode escrever 54, né? Vezes 1.000 watt-hora. Esse 1.000 aqui é o K. Então, 54 kWh é o que ele consome, né, de energia durante 30 dias. Beleza? Vamos pro próximo. E último, né? Então vamos lá, gente. Para o último exercício de hoje. Questão número 8 diz assim, ó. Determine a potência elétrica de um resistor ohmico, né? Um resistor que obedece à lei de Ohm, de 50 ohms. Conectado a um circuito elétrico de tensão de 220. Então o que é que a gente tem? A gente tem o R e a gente tem o V. Ele quer a potência. Então eu posso usar essa daqui, ó. Potência igual a V ao quadrado sobre R. Então a potência vai ser 220 ao quadrado dividido pela resistência de 50 ohms. 220 ao quadrado é igual a 48.400 dividido por 50. Isso dá pra gente 968 watts. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí um pouco desse tema. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. Não esquece de se inscrever no canal. E fui!